Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao seu podcast O Verbo. Nós queremos desejar que esse podcast possa entrar na sua casa, que a paz que excede todo entendimento possa adentrar no seu lar e que possa tocar a sua vida através dos testemunhos aqui contados, das histórias de vidas, das experiências com Cristo que aqui vão ser levadas até o seu lar. Nós hoje estamos com ele, estamos com Chico Conrado, né? Chico Conrado é um talento, né? Conheço desde muito tempo, somos conterrâneos, conheço de muito tempo, e Chico Conrado hoje vem contar a sua experiência de vida, a sua experiência ministerial, os seus projetos futuros, e eu quero desejar que você seja muito bem-vindo. Bom dia. Valeu, Roger. E aí, Léo, beleza? Todo mundo. Prazerzão estar aqui no Verbo. Agradeço demais o convite e é isso. Tô aí à disposição pra gente conversar, bater um papo aí sobre a vida, ministério, arte e beleza e tudo isso aí. Que legal, rapaz. E hoje você mora... Tô morando em João Pessoa agora. João Pessoa, na Paraíba, cidade boa. O pessoal de João Pessoa, que Deus abençoe. Já coloca no comentário aí, eu sou de João Pessoa, que aí o Chico Conrado vai lá lhe conhecer. Né? Pessoalmente, ele disse João Pessoa, o pessoal, todo mundo se conhece. É, exatamente, é muito fácil de todo mundo conhecer todo mundo lá. Então, Chico Conrado vai aí lhe conhecer também. O pessoal de João Pessoa já deixa seu comentário aí, deixa o like também. Quero aproveitar o começo e já pedir pro pessoal se inscrever no canal. Né? Antes que a gente esqueça, se inscreve no canal, deixa lá o seu like, ativa lá o sino das notificações. Isso para você não custa nada, mas para a gente ajuda muito, né? Chico Conrado, me conte um pouquinho de como foi esse seu encontro com Cristo. Você nasceu em berço evangélico? Como é essa história? Conta um pouquinho pra gente isso aí. Rapaz, em primeiro lugar, deixa eu pedir desculpa pela minha voz, tá meio fanha, é que eu tô saindo aí de uma gripe, né? Tá que tá pegando ótimo. todo mundo. Mas a minha vida com Cristo, eu acho que eu posso dizer que eu nasci num berço evangélico porque o meu pai, desde muito cedo, começou a levar eu e meu irmão pra Assembleia de Deus. E a gente começou a frequentar com ele e tal. Aí por conta disso, desde criança, quando na escola eu dizia que eu era crente e tal, não sei o quê. E aí, por isso eu posso dizer que... Talvez eu possa dizer que eu nasci num berço evangélico. No entanto, a gente sabe que não é bem assim, né? Sim. Tipo, filho de crente não é neto de Deus. Não. E a gente tem que ter nosso encontro pessoal com Cristo, né? E depois de um tempo, meu pai, ele se desviou, ele parou de frequentar a igreja, parou de congregar. E em 2009, meus tios vieram de São Paulo e eles têm uma igreja lá, que é a Conviver. E aí eles decidiram que a gente iria começar uma congregação da Conviver aqui em Tabuleiro. Ah, legal. E aí por isso eles mandaram um casal de missionários, né, para ser os pastores daqui. E eu e meu pai e o meu irmão, a gente começou a frequentar essa igreja, a Conviver, né, que é a Comunidade Cristã Videira Verdadeira. Sim. E aí lá... Pastor Robson, até hoje. Isso, ainda, Pastor Robson e a Mestre Patrícia. E aí... Nessa época, em 2009, eu me converti, no meio do ano, assim. Na época da inauguração da igreja, a gente começou com uns cultos bem caseiros, digamos assim, no salão de cabeleireiro da minha tia. Começou a se reunir lá e tal, e fazer os cultos lá. E aí eu comecei a ouvir da palavra, ouvir o evangelho de fato, e numa reunião de jovens já no salão da igreja mesmo, quando a gente conseguiu alugar um salão, um espaço para frequentar e congregar. Aí foi feito o apelo. E eu entreguei a vida a Jesus aos 11 anos de idade e até hoje, graças a Deus, Deus é quem tem feito perseverar, né? Glória a Deus. Mas me fala uma coisa, quando você se converteu, quando você foi lá e aceitou Jesus, levantou a mão, você teve um encontro de fato? Ou foi aquela, 11 anos todo mundo tá fazendo, ou você já entendeu o chamado? Como é que funcionou isso? Olha, eu entendi que aquilo ali significaria uma mudança nos meus caminhos, eu entendi que aquilo ali seria... um ato de dizer, não, agora eu quero seguir os preceitos de Cristo. Agora é muito raso a gente dizer que houve de fato uma conversão. Sim. Isso tratando da minha história, né? Porque futuramente eu vi, principalmente na adolescência, eu me vi num período em que eu só era um crente nominal. Tipo, eu dizia que era e continuava indo pra igreja, mas a minha vida na escola, no ensino médio com a galera era totalmente torpe, assim, erradíssima. E eu... pecava, continuava pecando, e eu vivia em pecado contínuo, sem nenhum tipo de incômodo. O que sinaliza que você não é convertido, de verdade. Sim. Porque você
Quando eu digo que eu aceitei Jesus naquela época e desde então continuei na igreja. Perseverei na igreja. Sim. E algo que me diz que Cristo foi quem me fez perseverar, como eu disse, é que hoje eu estou convertido. Sim. Porque se não fosse ele, de fato, quem me convenceu da justiça, do pecado e do juízo, na primeira vez que eu me desviei, ou seja, na adolescência, no ensino médio, como eu estava falando, eu já teria saído e nunca mais voltado. Porque não foi uma conversão genuína. E isso é interessante, né? A gente pode até entrar um pouquinho nesse ponto, porque talvez pessoas estejam vivendo uma situação parecida com essa, né? Porque a gente se encontra durante a nossa caminhada, eu não sei com você, mas eu já me encontrei diversas vezes em partes da minha vida que eu olhei, rapaz, o que é que tá acontecendo? Não é mais a mesma coisa e tal. E muitas vezes isso leva a pessoas que entram nesse tipo de pensamento a não quererem mais voltar, porque se acham, digamos assim, indignos, né? Exato. E é interessante saber que nós somos indignos sempre. Exatamente né? isso. Não existe dignidade em nós para salvação, né? A gente é salvo pelo sangue de Cristo, pela graça de Cristo, então não existe dignidade para isso. Exato. Então, assim, é uma dica interessante para quem muitas vezes está escutando em casa, porque às vezes está nessa situação, né? Eu vou parar de ir para a igreja porque eu não estou me sentindo crente. Sim. Né? Você viveu situação assim de... Sim. Houve uma época em que eu, como eu disse, eu permanecia no pecado e eu comecei a obviamente, duvidar da minha salvação, mas depois que eu fui para o Rio Grande do Norte, que foi em 2017, eu me mudei para lá, e aí eu comecei a frequentar a Igreja Batista. Eu comecei a ter um contato maior com a teologia reformada, né? Sim. E eu entrei no seminário, inclusive. E aí, quando eu comecei a estudar textos como 1 João 3, que fala assim, aquele que continua na prática do pecado não é nascido de Deus. Ele é filho do diabo. Ele continua na prática do pecado, então não tem como você ter um encontro com Jesus e continuar do mesmo jeito. E continuar uma vida como se você não tivesse encontrado Jesus. E aí que me fez acordar para, tipo, o que é que eu tava fazendo e o que é que em outros períodos da minha vida eu fiz. Passar um longo período pecando e me chamando de crente mesmo assim. Continuando em pecado, cometendo todo tipo de torpeza na vida. E achando que ainda assim teria uma esperança para a salvação. Sim. Mas é o Espírito que convence, né? E ele usou esse texto de 1 João 3 para me convencer da justiça, do pecado e do juízo e me fazer enxergar que eu estava num caminho totalmente errado. E isso me fez, de fato, transformar os meus caminhos, né? E as minhas escolhas e tal. Muito legal, porque se a gente for dar uma olhada, né? Se a gente for olhar os próprios apóstolos, né? Pedro quando, naquele momento, Jesus disse para ele, Pedro, quando você se converter... Exatamente. Né? E aquilo ali é um negócio que sempre me causou muito impacto, porque Jesus escolheu Pedro para andar com ele, do grupo seleto de 12, Pedro estava lá, né? No grupo seleto de 3, né? Quando Jesus ia orar, quando Jesus, né, ia falar alguma coisa, mas Pedro estava lá. Tava lá também. Aí Jesus olha para Pedro e fala, quando você se converter, aí isso... Se ele ainda ia se converter, o que dirá a gente, hein? Então, né? E isso me assusta, assim, de alguma forma, porque talvez muitas vezes a gente esteja pensando que já estamos no auge, no ápice, e talvez Jesus esteja dizendo, meu filho, quando você se converter... Exatamente. Né? Então, exatamente. Assim, o perseverar na igreja é muito importante, né? Então, a própria Bíblia lá em Atos diz, e eles perseveravam, né, nas orações, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Então, assim, o perseverar é uma chave, né? O perseverar é uma chave. Então, é uma dica interessante para as pessoas que estão em casa. Se você está lá e você não está se sentindo lá, persevere. Exatamente. Né? Persevere. O que você não pode fazer é viver uma vida, como você falou, né? Dizendo, eu tô na igreja, e viver uma vida inteira achando que tudo é normal, que o pecado é normal. Exatamente. Né? Mas quando você tem o desejo de dizer, não, eu tô aqui, não estou como queria, mas vou me esforçar para chegar cada vez mais próximo da... há algo acontecendo, né? Você sabe que há algo acontecendo dentro de você para uma mudança para melhor. E outra coisa, esse negócio de perseverar é interessante, porque mesmo depois de realmente convertido, quando você entende o que é de fato a graça de Deus e tal, assim, você não tem nada que você faça que você vai conseguir se salvar, e você realmente não é bom, não tem nenhuma obra boa, não é pelas suas obras que você é salvo. Quando você realmente entende isso, você é convertido de fato, ainda assim vai ter momentos em que você não vai querer ir para a igreja. Sim. Ainda assim vai ter momentos que você não vai querer ler a Bíblia, não vai querer orar,
Só que você mesmo, sem querer, você faz. Sim. Porque é uma questão de vida ou morte. Ou você alimenta o seu espírito, ou você vai pro beleléu. Você dança. Com certeza. Então vai sem vontade mesmo. Dica muito importante. Uhum. Né? Muito importante. Eu sempre falo isso. Se fosse pro trabalho, você acorda sem vontade de ir, mas Exatamente, vai, né? vai do mesmo jeito. Imagine pra uma coisa que vai decidir sua eternidade. Sua eternidade. Exatamente. Vai tirar do que é passageiro, transitório e te levar para uma eternidade. Legal. E quando você entrou na igreja, se converteu e tudo mais, a música já estava em você ou começou a despertar isso na igreja? Ela já estava em mim. Eu gostava muito de música desde criancinha e tal. Graças a Deus, eu tive uma criação com os meus pais, onde a gente cresceu numa casa que fica em frente a um bar. Então a gente tinha contato com todo tipo de música imoral e tal. Sim. Mas as músicas que os meus pais cantavam para eu e meu irmão dormirmos eram sempre músicas da MPB, era sempre samba raiz, bossa nova, era sempre os sertanejos das antigas, também músicas populares brasileiras que tinham de fato beleza, né, poesia e valor. Isso fez com que o nosso gosto musical fosse muito diferente dos demais à nossa volta, né? A gente ia pra escola e tinha uma galera lá escutando todo tipo de porcaria, vamos dizer assim, entre aspas, porque tinham mensagens de fato imorais, que não tinham beleza, não tinham poesia, eram músicas rasas, e a gente tava incômodo com aquilo. E então, desde cedo, a gente foi moldado a esse tipo de realidade musical, assim, de buscar algo que não fosse a música pela batida, não fosse a música pela melodia e tal. Mas desde muito cedo, a gente já gostava bastante de escutar, de brincar que tava tocando, de cantar e tal. Mas não tocava ainda? Não, ainda não. A gente, assim, aos 10 anos, quando eu tinha 10 anos, meu irmão tinha 11, 12, a gente foi matriculado em aulas de flauta doce com a orquestra aqui da cidade, a bandinha da cidade. Eu lembro, sim. Pronto. Aí a gente ia lá e tocava e teve os primeiros contatos com partitura, com musicalização mesmo, a gente tem noção de ritmo, de tempo, de o que era um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, essas coisas. Mas a gente não ficou muito tempo. A gente deve ter ficado 1 ano, por aí, 1 ano e meio. E aí, nessa época, minha mãe me colocou em aula de teclado. Mas era engraçado porque o professor, ele não... Eu dizia, não, eu quero aprender a tocar e tal, o teclado direitinho. E ele só me ensinava com a mão direita. Aí eu, gente, peraí, mas não é com as duas mãos. Aí ele, não, depois eu ensino você com as 2 mãos e tal. Aí, peraí, mas... Aí ele me ensinando os acordes. Meio Karate Kid, né? Bota casaco, tira exatamente, casaco, né? Não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. Depois eu descobri que é porque esse cara, ele, não vou citar nomes, mas ele é seresteiro. E no teclado que você usa na seresta, você só precisa da mão esquerda para apertar um botão, que é a nota. Já tá e o acompanhamento já tá programado. Então ele fazia o acorde com a mão direita, e na mão esquerda ele só dava o toque no tom que ele queria. Então, tipo, vou fazer um acorde de Fá com a mão esquerda, dou um toque no Fá, o teclado faz o acompanhamento. Sim. Com a batida, com o baixo, com o violãozinho já programado no aparelho. Aí eu, então é por isso. Depois que eu vim me tocar, muito tempo na frente, mas eu aprendi os acordes com a mão direita, e depois entrei na igreja aperfeiçoou, né? Porque a nossa igreja tinha um programa de oficina de música. Então a mulher do pastor Robson, a Patrícia, Sim. ela dava aula de violão de graça. Então ela começou a ensinar a gente. A Patrícia ensinou muita gente aqui, né? Muita gente que começou Muita gente. Teve a musicalização com ela, assim. Sim. Iniciar, né? Legal. Então esse interesse por música existia, mas só aperfeiçoou algo mais quando entrou na igreja. Foi, exatamente. E qual foi o primeiro instrumento, assim, que você pegou e disse, eu toquei uma música? Qual foi o primeiro? Foi violão. Foi violão. Foi. Eu lembro você arranhando a guitarra também? Sim, guitarra. Sim. Uhum. Na igreja, porque na igreja tinha uma guitarra, né? Então, não tinha um violão da igreja. Entendi. Aí, as primeiras vezes que eu toquei na igreja, pelo que eu lembro, foi na guitarra. Mas em casa, quando eu pegava os exercícios que a Patrícia me passava e que tinham lá as cifras e tal, com a letra da música bonitinho, isso aqui é pra você treinar em casa. Aí eu ia no meu violãozinho, um Memphis Baitajima, assim, bem básico. Aí eu ia lá e treinava, né? E eu me lembro que a primeira música que eu toquei que eu toquei completa, pelo que eu lembro, foi Faz um Milagre em Mim. Que na época era... na época... Formou muito músico. Muito mesmo.
É a música que tocava todo domingo em toda igreja. Todo domingo, toda igreja. Até hoje, né? Até hoje, quando toca, ainda dá É aquele verdade. trisão, a música que É verdade. rompeu, né? Nós estamos vivendo numa fase de internet que as coisas acontecem muito rápido, né? Aham. As pessoas crescem muito rápido, desaparecem muito rápido Sim, com também, certeza. porque todo dia tem uma música nova. Uhum. Você não dá mais para acompanhar. Exatamente. Eu lembro que antes você chegava nas igrejas e as músicas eram bem padrões, as que tocavam nos ministérios de louvores e tudo mais. Hoje não, hoje você chega e não conhece, rapaz, de onde é que saiu esse negócio? Mas Uhum. porque surge artista todo dia. E você vai procurar o autor da música, ele já tem 4 milhões de seguidores, você nunca ouviu falar. Nunca Tipo assim, ouviu falar. caramba, de onde é que saiu, estourou Você não sabe de fato a origem, né? Mas todo Exatamente. dia tá aparecendo e sumindo gente Hoje do você meio. tem hoje a gente tem muito acesso à internet, né? E a internet tem levado muita gente a muito lugar. Então, Uhum. assim, de fato, antes uma pessoa que tivesse 4 milhões aí de qualquer coisa que fosse, de um single lançado ou de um CD vendido, Sim, era né? Hoje não, hoje 4 milhões a pessoa tá lá e muitas vezes a gente nem sabe quem é. exatamente. Antes era um negócio astronômico, né? Não, tipo, caramba, o cara alcançou esse número. Né? E Exatamente. todo mundo sabia quem era de fato, mas hoje em dia, muita gente, você vai olhar, você não sabia quem era, e quando você abre a página no Instagram, sei lá, Tá lá com isso milhões, tudo, né? É legal como a música funciona. E a música te serviu muitas vezes pra, digamos assim, pra basear o seu ministério, pra balizar seu ministério? Sim, com certeza. Tipo, na verdade, sempre o campo que eu mais servi na igreja foi a música, né? E a música, assim, a arte em geral, ela tem um negócio muito interessante, que ela é uma válvula de escape, né? Sim. Pra todos, na verdade. Você vai pesquisar a história da música, quanta gente que não tava sofrendo com alguma coisa que tava passando e expôs isso numa música, né? Tipo, John Lennon, ele, nas terapias dele e tal, pra tratar a mente dele, ele viu um negócio chamado terapia do grito primitivo, uma coisa assim. Então, basicamente, era você exorcizar os seus fantasmas, né? Exorcizar aquilo que estava lhe incomodando, lhe infligindo, lhe afligindo, através de música, através de arte. Então, você tá pensando aqui, sei lá, na dor que você tá sentindo com algum término, um exemplo, né? Bem básico. Sim. Você vai falar aquilo ali com praticamente todas as letras, mas de maneira poética, através de uma música. Então é uma válvula de escape. Você tá deixando aquela pressão toda que tá dentro de você sair através de arte, né? E isso sempre foi presente em mim na música dentro da igreja. Então, tipo assim, como é que eu vou adorar a Deus? Se Deus me deu a música, então faz sentido que eu adore a Ele com música, né? Então, basicamente, a música sempre foi um norte pro meu ministério, né? Um norte pra minha vida com Deus. Glória a Deus. Sempre teve presente ali. É nesse momento que a gente se aproxima mais de Deus, né? Exatamente. No momento da nossa dor, assim, que a gente consegue na dor mesmo adorar, Uhum. né? Isso mostra que não é nós, mas que é Deus em nós. Exatamente. Né? E é muito importante saber disso porque, infelizmente, né? Bota polêmica na tela aí, Léo, não. Mas, infelizmente, muitas vezes com a profissionalização da música, né? Uhum. Muitas vezes nós temos deixado de encontrar adoradores na igreja, temos encontrado os excelentes músicos. Exato, exatamente. Né? Só que para quem tem uma sensibilidade, entende o que é um músico bom, entende o que é um adorador. Verdade. Né? E não estou fazendo aqui nenhuma apologia a músico ruim tocar na igreja só porque diz que é para Deus. Uhum, Né? sim. Muito pelo contrário, para Deus tem que ser o melhor. Exato. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é que para Deus a adoração substitui muitas vezes o talento. Sim, né? sim. Mas para que essa adoração seja executada com maestria, porque é para o maior de todos, é para o Senhor de tudo, ela tem que ser aperfeiçoada. Sim. Né? Então, assim, nós temos que conseguir fazer essa diferenciação dentro da igreja. O que é de fato, né, adoração e o que de fato são só músicos bons. Sim, com né? certeza. Hoje nossa realidade no interior é um pouco diferente ainda, né? Até pelo tamanho das igrejas, que não são megatemplos como tem em capitais, em cidades maiores. Uhum. Então ainda tem essa diferenciação de normalmente os músicos serem de fato adoradores, que começaram ali, Sim. que estão exercendo seu ministério. Mas em igrejas muito grandes hoje, nós já vemos pessoas que são contratadas para tocar nos cultos. Exatamente. Né? Com mega estrutura e longe de mim tá aqui
criticando uma mega estrutura, muito pelo Uhum. contrário. Eu acho que se é pra Deus tem que ser tudo com perfeição mesmo. Mas assim, tem que ter esse cuidado de que quem tá lá em cima de fato tá adorando, né? Exatamente. E a adoração vai além da música, né? Claro. Porque o culto não acaba quando o pastor dá os avisos e a bênção apostólica. O culto continua, corandeu, né? E você está sempre diante da presença de um Deus que é onipresente. A sua vida tem que ser um culto pra Tem que Deus. ser um culto. E aí a música é só uma das ferramentas que Deus disponibiliza, né? Que é uma ferramenta linda, maravilhosa, mas ela não é a única coisa que é a adoração. E a adoração, a gente tem visto muito, por exemplo, a escolha do repertório dos nossos cultos. Às vezes a gente vai por aquilo que está fazendo sucesso, aquilo que as pessoas conhecem, que vão cantar junto, mas será que é realmente adoração? Porque, tipo, a gente tá cantando e tá falando sobre a dor que a pessoa tá passando, sobre a dor que, enfim, eu não sei qual é o seu problema e tal, mas Deus está agindo, não sei o que, beleza, Deus está agindo, mas a adoração, o contexto de culto, prestar culto a algo, é quando você adora aquela coisa. Então você tá dizendo, Deus, tu és santo, você está falando diretamente para Deus. Deus, o Senhor é santo, o Senhor é bendito, o Senhor, a gente te adora porque o Senhor fez o teu sacrifício na cruz do Calvário, o Senhor nos redimiu, o Senhor não tinha nada em nós que te fizesse fazer esse sacrifício, mas Sim. o Senhor quis. Enfim, adorar a Deus para aquilo que Ele é. E a gente vê hoje uma gama muito grande de músicos excelentes, produtores maravilhosos, gravadoras focadas em fazer música cristã, mas que estão indo por aquilo que vende. Então, o que é aquilo que vende? Se você for olhar o disco do Diante do Trono, Sim. que mais vendeu, eu não vou lembrar agora qual foi o nome. Eu não sei se foi o... Não, o que menos vendeu foi o Ainda Existe Uma Cruz, se eu não me engano. Porque só trazia mensagem de lapada. Só trazia mensagem de tipo assim, eu não... Me dê um coração igual ao teu, porque eu não presto mesmo. Não tem nada em mim que vá fazer eu merecer a sua graça. A sua graça é puramente o favor imerecido diante desse pobre, miserável pecador que eu sou. Sim. E aí as pessoas não queriam muito ouvir esse tipo de mensagem. Sim. Então, o que é que as gravadoras hoje em dia querem? Aquilo que vai, de fato, gerar uma continuação da gravadora. Que são as mensagens de que Deus vai dar vitória, de que Deus vai dar bênção, de que Deus vai fazer você superar esse momento difícil, o que não é mentira. Deus está Sim, sempre conosco cremos nisso. e faz a gente superar os momentos difíceis. Eu sou uma prova viva, todos nós aqui eu acho que somos, já passamos por algo Sim. em que Deus se mostrou presente. Mas no contexto de culto, eu acredito que a gente tem que separar, a gente tem que dizer que o norte é Deus, tudo, o centro tem que ser Deus, tem que ser Cristo. A gente tem que adorar Ele, a pessoa dele, e nada mais pode ter atenção. Então não é o momento que eu tô passando, não é as dores, não é as tribulações, não é a vitória que Deus vai me dar, é Deus. É o Deus que dá a vitória, não a vitória que Deus dá. Que a gente tem que prestar sempre atenção. E é isso, a gente vive esse momento na música e a gente tem que prestar atenção mesmo naquilo que a gente tá cantando, né? E isso no contexto de culto, né? Porque se você tira do contexto de culto, você tem músicas belíssimas com muitas poesias maravilhosas e que falam a verdade, como essas que a gente passa por situações difíceis, por lutas. Mas Deus faz a gente perseverar. Tem que aprender a discernir o que é culto, né? E o que é musicalidade, enfim. Exato. É uma área bem complexa, né? É uma área bem complexa. Mas assim, eu creio que Deus está levantando uma geração nova para entender esse chamado, assim. Porque as pessoas que elas não estão na igreja por causa de Cristo, né? Elas vão acabar uma hora ou outra desencontrando o caminho, né? Desviando ali, como a Bíblia fala, né? Ou para a direita ou para a esquerda, porque elas não entenderam o que é o centro. É verdade, né? Sim. E a gente tem que ter essa preocupação, eu tenho muito essa preocupação, porque são músicas lindas, eu gosto de louvar, louvores desse tipo mesmo, e às vezes dá dor ali, a música ajuda a expressar e tudo mais, mas de fato a gente tem que reconhecer um ambiente de culto. Sim, né? Sim. E você já teve nesses momentos aí, a gente conversando um pouco, você chegou a ter um momento de depressão, Foi. Conta um pouquinho da história pra gente. Então, é que a ansiedade, ela teve presente na minha vida desde que eu era criança, né? Eu sempre fui muito, muito ansioso. E aí, no início da adolescência, começou a apresentar um quadro que me preocupou um pouco, porque era uma ansiedade além do comum. E isso estava gerando o que a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo, né? TOC. Sim. Que muita gente, inclusive, é bom alertar, muita gente fala assim, ajeita esse quadro aí, tá torto, meu TOC tá gritando aqui.
E nem tudo isso é toque. Toque, Sim. ele só é se você tiver o pensamento assim, se eu não ajeitar esse quadro que tá torto agora, meu pai vai morrer. E aí você tem tipo, a sua mente criou um retrato absurdo de que alguma coisa ruim vai acontecer se você não ajeitar o quadro. E porque a sua mente fez isso, você tem que ir lá e ajeitar. Então é totalmente diferente de você se sentir incomodado porque alguma coisa tá torta, porque alguma coisa tá fora de ordem. Isso não é toque. E aí eu comecei a apresentar esse quadro de toque, de ter esses pensamentos compulsivos, né, na mente e tal. E isso se refletia em rituais, que são as compulsões, que são na verdade, assim, as obsessões são os pensamentos que você tem. E as Sim. compulsões são os rituais. Tipo, a galera que lava a mão muitas vezes. Sim. São os rituais, né? Que geram... Que eles acontecem justamente para aliviar a mente, digamos assim. O toque é uma coisa maluca mesmo, a cabeça do ser humano. Mas aí, na adolescência, eu comecei a ter isso. E isso, obviamente, agrava... É um ciclo. O toque, ele agrava a ansiedade. E a ansiedade gera mais uma gravidade, um agravamento no toque. Então, isso... Aí, em 2017, como eu falei, eu saí de casa, eu fui para o Rio Grande do Norte trabalhar. E lá, eu comecei a me ver, pela primeira vez na vida, com o meu próprio dinheiro, comprando as coisas que eu queria. Sim. Construindo aquilo que eu achava que ia me deixar confortável. E aí, num determinado dia, depois dessas ondas várias, esse acúmulo de ansiedade durante muito tempo, sem terapia nenhuma. Você morava sozinho? Não, com mais algumas pessoas. Mais algumas pessoas. Mas lá eu comecei a pensar assim, caramba, o futuro de todo mundo é morrer. E quando eu morrer, eu não vou levar nada disso que eu comprei. Entendeu? Tipo, eu posso ter... e eu era uma pessoa muito, muito, muito compulsiva, muito. Tipo assim, de comprar coisas que eu achava que precisava e na verdade eu não precisava. E eu era Sim. muito consumista. Porque eu tinha muita vontade de ter alguma coisa, sei lá, um violão novo. Aí eu comprava um violão novo. Aí eu começava a usava durante uns 3 meses. Aí eu pensava, não, mas já que eu tenho um violão novo, acho que eu preciso de cabo e um amplificador novo pra deixar o som dele legal. Sim. E tal. Aí eu ia, batalhava, comprava. Aí eu usava um pouquinho, aí dizia, não, agora pra eu completar o setup, vou ter que comprar um pedestal e um microfone. Aí eu trabalhava, juntava, comprava. Aí não, agora deu vontade de voltar a pintar. Vou comprar umas telas e umas tintas. E ia lá e comprava. E é um ciclo. E tem um filósofo, o Schopenhauer, que ele fala que a vida ela é um ciclo de insatisfação. Você não tem alguma coisa que você quer muito hoje, aí você batalha pra ter. Aí quando você tem, você atingiu a sua satisfação. Só que aí você vai ter insatisfação porque você não tem outra coisa. Sim. Então você vai e trabalha, e assim você nunca é feliz. Eu cheguei nesse estado. Aí eu pensei, caramba, eu comprei isso tudo pra mim, tô aqui com meu dinheiro e tal, tô com meu trabalho, e vou morrer e não vou levar nada disso. Então pra que é a vida? Por que todo dia eu tô indo acordar e trabalhar, se eu não vou levar nada disso tipo assim, quando eu morrer, eu não vou levar nada disso aqui pra outra vida. Eu vou morrer e vai acabar tudo. Aí eu comecei a não ter ânimo pra nada, sabe? Entrei na depressão, e é terrível porque você, assim, não consegue... Você só tem vontade de ficar deitado, assim, e olhando pro teto e sem fazer nada. E até ir pra igreja e sair com o pessoal da igreja se tornou um fardo pra mim. Porque não fazia sentido, já que um dia eu iria morrer e essa vida toda ia ser passageira, não ia adiantar de nada. De que me vale eu sair e ter momentos com os que eu amo, se eu vou morrer e tudo isso aqui vai ter passado, entendeu? Tipo, mesmo sendo algo prazeroso, algo que de fato faz sentido, que é saudável, você lidar com as pessoas que você ama, você passar tempo com elas, conversar, ainda assim não tinha valor pra mim. Até que Deus ministrou no meu coração que eu vou passar, de verdade, de fato, eu vou morrer. Mas vai ter gente que vai ficar depois que eu for, né? Então, por que não usar a minha vida como um legado para aqueles que vão continuar? Glória a Deus. Entendeu? Então, tipo, e essa vida aqui, ela vai passar mesmo. Não importa o quanto você sonhe, você que é solteiro, não importa o quanto você sonhe em casar, o seu casamento também vai acabar. Porque essa vida aqui vai acabar. Sim. Então, não importa o quanto você sonhe em conquistar qualquer coisa, qualquer status, qualquer título, um sonho gigantesco e lícito mesmo, assim, se formar, ajudar pessoas. Sim. Não importa, essa vida é passageira.
Então, Deus me fez focar no porvir. Deus me fez dizer, ó, além daqui, tem outra vida. Então, é como Colossenses 3, se eu não me engano, diz, pensem nas coisas que são do alto. Sim. Né? Então, vocês têm que tirar a roupa de vocês, que é vestida de coisas terrenas, e se revestir das coisas do alto. Pensar no alto. Depois daqui, vai acabar, beleza, mas tem uma eternidade. E como é que você viveu essa vida aqui, sabendo que ela é o início da eternidade? É onde você vai colocar seu tesouro. Exatamente. Exatamente. Então, hoje em dia, e foi isso que me tirou, né? Às vezes ainda... Que a depressão é muito engraçada. Às vezes eu ainda... Já teve de eu ir pra igreja em João Pessoa já. Eu estar caminhando em direção à igreja e bater um pensamento, tipo assim, caramba, eu tô passando uma fase difícil. Mas se eu suicidasse, vamos dizer assim, ia resolver. Sabe? Mas eu estar indo pra igreja. E eu estar indo pra igreja, como eu disse anteriormente. Você não tá com vontade de ir pra igreja, mas vá. Vá mesmo assim. Sim. Eu continuei meu caminho. Quando eu cheguei na igreja, aí o pastor me recebeu assim, irmão Conrado, olha, louva a Deus por sua vida, viu? Um jovem longe de casa, longe da família, sozinho na capital e perseverando aqui num culto de quarta-feira de oração. Glória a Deus por sua vida. Na hora que eu cheguei lá, eu recebi o bálsamo que eu tava precisando. Glória a Deus. Entendeu? Se eu não tivesse ido, talvez eu tivesse ficado em casa e alimentado um pensamento que não deveria estar ali. Deus de fato é de providência, né? Exatamente. E para pessoas que estão vivendo hoje, assistindo a gente, vivendo um quadro parecido com esse que você viveu, o que lhe ajudou a sair disso de fato? Olha, foi esse primeiro, o pensamento de que toda dor é por enquanto. Tem até uma música do Marcos Almeida que fala isso. Toda dor é por enquanto. Não importa quanto dor, vai acabar. E pode ser até uma vida toda de sofrimento, mas essa vida aqui vai acabar e se você tem fé em Cristo, você tem uma vida inteira sem dor, sem doença, sem depressão, sem tristeza e desfrutando de Deus para sempre. Primeira coisa. Segunda, nessa vida aqui, as coisas não são sem sentido, como eu achei que era. Elas têm um propósito. E o propósito principal do homem é glorificar a Deus com a sua vida e desfrutar dele para sempre. Esse é o principal propósito do homem existir. Sim. Então, como é que você glorifica a Deus? Vivendo a sua vida para Deus. Então, conforme você vai vivendo a sua vida para Deus e servindo aos que estão ao seu redor, você encontra um propósito para viver. Foi isso que me tirou do meu quadro. Eu pensei assim, já que eu vou morrer um dia e outras pessoas vão continuar depois de mim, então eu tenho que fazer algo, eu tenho que ter alguma coisa que vai ficar depois de mim, que vai ficar para essas pessoas. E o que é que pode ser? O evangelho. Então, use a sua vida para falar do evangelho para outras pessoas. Porque se acontecer de você ir antes delas, você vai ter entregado a elas algo que é eterno, que não tem como passar e que vai garantir a eternidade a essas outras pessoas. Então, não tem propósito mais nobre do que viver essa vida mostrando o evangelho, né? Pregando o evangelho para outras pessoas. Eu acho que é isso, esses dois conceitos principais. Essa vida vai passar e vai começar uma perfeita, se você tem fé em Cristo, se você de fato é salvo. E essa parte de que você deve viver a sua vida deixando o evangelho como legado para deixando um legado para alguém. Uhum. Amém. Eu até ouvi uma frase, agora não vou saber dizer quem é. O pessoal já tá até se acostumando, né, Léo? Porque o pessoal já tá até se acostumando. Eu vou continuar a frase, mas minha produção tá dizendo que eu tenho que fazer uma pausa agora. Parece um celularzinho bonitinho ali, você viu como é que funciona? É bonito, parece uma telinha ali dizendo, faça uma pausa agora, você fala demais. Queria pegar essas coisas. O pessoal sabe como é que funciona os bastidores aqui. Mas eu quero aproveitar, pessoal, para agradecer ao KS Studio, né? O KS Studio é essa estrutura maravilhosa que vocês estão vendo aqui. E eu conversava com o Léo esses dias. As pessoas que chegam aqui olham para a estrutura e falam, rapaz, é isso? Né? As pessoas não imaginavam que tinha uma estrutura para podcast dessa aqui em Tabuleiro, né? Uma cidade Sim. pequena, né? Mas como todo mundo que chega a ver quer uma baita estrutura, feita com muito carinho, né? Então quero agradecer a KS Studio pela atenção, pelo espaço, pela produção. Pronto. A KS Studio, pessoal, faz locação também para podcast. Então você tem um sonho de fazer um podcast que hoje está muito em alta, né?
eu tenho, mas tal, não dá para fazer investimento, que de fato o investimento é alto e tudo mais. A KS Studio já tem um investimento pronto para você. Massa É demais. só você conversar, você vai colocar o número lá na descrição, né, Léo? Pronto, Léo vai colocar o número lá na descrição, você entra em contato com esse pessoal aí, e você tem um espaço todo pronto, assim, esse espaço que você tá vendo, para fazer o seu podcast, faz a locação bonitinho e tudo mais. Fala com o Léo, fala com o Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, né? Os dois vivos, os dois crentes. Gravação também, gravação, quem quiser fazer gravação musical, produção de clipe, enfim, completo, né? Então você já fica à vontade que esse estúdio é o lugar certo para você que quer expressar a sua arte de alguma forma. Beleza. E você também que tá aí, já aproveita e curte esse vídeo, né? Deixa seu like nesse vídeo. Também já se inscreve no canal, ativa lá o sininho das notificações para tudo que acontecer aqui já aparecer para você lhe avisando, né? Às vezes você não tá ligado e tal. O podcast é toda quinta-feira à noite, mas a pessoa não tá ligada e tá escrito, aparece lá, né? Avisando que o podcast tá funcionando, já tá no ar. Então, para você que está sendo abençoado pela vida do Chico Conrado, para você que vai ser abençoado por outras vidas que passaram aqui, já aproveita e ajuda a gente também. Inscreve no canal, ativa o sininho. Reuel é quem faz a propaganda melhor do que eu, viu, Léo? Reuel já fala, Reuel é meu filho, de 5 anos, ele já fala, e aí galera, olha, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta aqui o que você mais gostou. Nasceu youtuber, né? Já nasceu na geração YouTube. E eu fico aqui perdido. Sabe uma coisa interessante? Eu achei que eu nunca ia chegar nessa fase de ficar e ser ultrapassado, né? Eu, quando estava no meu período de adolescência, aí eu falava assim, esse pessoal vai ficando mais velho, vai se perdendo ao longo do tempo, né? Não vai acompanhando a tecnologia. Eu não, sou um cara tecnológico, vou acompanhar. Né? Aí eu dizia, eu sou um cara tecnológico, tudo que aconteceu eu já vou acompanhar, minha geração é outra e tal. Aí quando eu vejo Reuel fazendo essas coisas, eu digo, meu Deus, eu tô ficando ultrapassado. Porque o Léo ficou dizendo aqui, tem que ativar o sininho, tem que fazer isso. E Reuel já tem isso gravado, meu irmão. Tem até a estratégia já. E comenta aqui o que você mais gostou. Já tem estratégia de interação, né? Já tem. Mas vamos continuar aqui com o Chico Conrado. Nossa entrevista tá muito boa, muito interessante. E quando você começou a morar fora, começou a passar por todo esse processo, você passou pela maioria do processo, digamos, sozinho. Claro que a família acompanhando um pouquinho a distância e tudo mais, isso. A igreja, mas você teve que conviver com isso mais que sozinho. Foi, exato. Nessa época, tinha um irmão lá da igreja, o Oséias, inclusive, que é o meu melhor amigo lá de São Miguel, onde eu morei. Sim. E ele também era da parte da música, né? Também entendi e tal. E era ele que eu procurava quando eu tava mais down, sabe? Tipo assim, não, eu tô muito, muito pra baixo, bora fazer alguma coisa aqui, que senão minha cabeça vai explodir. E aí ele meio que me ajudou bastante a passar por isso, porque mesmo sem eu querer ir, como eu disse que a depressão deixa você sem querer fazer nada, né? Prostrado assim. Mesmo sem eu querer ir, eu sabia que precisava, eu chamava ele, não, vamos ali, vamos sair, vamos, sei lá, tomar um açaí e a gente vai conversar alguma coisa aqui sobre o que eu tô passando. E ele foi me auxiliando e tal. Presencialmente foi ele que me ajudou bastante. Porque a rotina não parava, você não para a rotina porque você tá... Não vai parar. Você vai trabalhar, vai continuar indo pra igreja, só que você vai ter que lidar com isso. E só não fiquei sozinho mesmo, assim, só eu e Deus, porque tinha Oséias e outros irmãos, né, que sempre estão preocupados e tal, mas... Nesse caso, dessa pior fase, o principal foi o Oséias. E é isso. E a família acompanha de longe, mas sempre preocupado, né? Claro. E aí você fica num dilema, porque você tá muito mal, você quer falar. Mas você, às vezes, fica pensando, será que eu falo porque eu vou preocupar os meus pais? Entendeu? Você tá longe, sim, é um jeito diferente de lidar com a situação. Aquele eterno dilema, né? E os pais lá, e os pais aqui achando, rapaz, ele tá pior do que o que ele tá dizendo. Exatamente. Porque exatamente. Tá à distância, o pai sempre acha que a gente tá pior do que a gente Verdade. tá escondendo alguma coisa. Verdade. Né? Tem sempre essa preocupação. E como foi que o Coletivo Candeeiro entrou na sua vida? Foi um pouquinho depois dessa fase, inclusive. Tipo, quando eu já tava me recuperando mais, no início de 2020, aí eu conheci o Candeeiro. Na verdade, eu já conhecia alguns artistas do Candeeiro, o Marco Teles e o João Manô, que são... O Marco Teles é o diretor do Candeeiro. Sim.
e o João Manô é um dos artistas. Eu já conhecia eles, e aí... Você conhecia a música? A música deles. Não conhecia, não conhecia eles pessoalmente pessoalmente, não. Conhecia eles porque tinham me apresentado o Marco Teles numa música dele que se chama O Verbo. Foi a primeira vez que eu... Olha aí, ó. Já vamos colocar aqui, viu, Léo? Vamos trazer Ó. ele pra... Atenção, você já se prepara, vem cantar o Verbo aqui, no Verbo. Era isso que eu tava pensando, justamente porque quando eu pensei em falar sobre essa fase do Candeeiro, né? Pensei em dizer justamente isso. Foi a primeira música que eu ouvi de alguma coisa que foi lançada pelo Candeeiro, foi O Verbo, de Marco Teles. Gostei muito, fiquei doido pela construção, pela estrutura da música. E aí, eu conheci ele e o João Manô. Quando eu fui no Instagram do João Manô, aí eu vi que lá tinha um linkzinho, Coletivo Candeeiro, né? Do perfil do Coletivo Candeeiro. Sim. E eu, que estranho, Coletivo Candeeiro, o que é isso? Aí eu lembrei que a única coisa, o único perfil que eu seguia que tinha o nome Coletivo era o Coletivo Emaús, que é uma loja de roupa. Aí eu pensei, caramba, o João Manô tá vendendo Montando roupa. uma loja de roupa. Que massa. Aí eu pensei, nossa, ele trabalha na serigrafia e tá fazendo umas estampas de... Já vou comprar em 5 Já vou camisas comprar, aqui. muito massa. Aí quando eu fui visitar, aí eu vi lá, nossos artistas. Aí tinha a lista dos artistas. Aí eu fui tentando entender o que era e eu conheci o Norton Pinheiro, que era do Candeeiro. Hoje em dia ele não tá mais. E aí eu entrei em contato com ele, um disco que basicamente foi a trilha sonora dessa fase de saída da depressão da minha vida, que é o Alma Nua, que é um dos pilares do Candeeiro. Assim, é um disco que, quando ele estava sendo gravado, Marco Teles, que é o diretor, né, chegou no estúdio e disse: esse disco é um clássico imediato, instantâneo. Vocês vão sair daqui e esse disco já é um clássico. É muito, muito bom, recomendo. Alma Nua, do Norton Pinheiro. E eu escutei tanto que eu chamei ele para um podcast que eu tava gravando na época. Eu tinha um podcast. Que legal. E aí eu entrevistei ele e ele me explicou o que era o Coletivo. Que é um selo, né, de artistas nordestinos. Já aproveita e explica pra todo mundo. Pronto. Né? Pra quem não conhece o que é o Coletivo Candeeiro, a gente já aproveita a oportunidade e já aprende junto aqui o que Perfeito. O Coletivo Candeeiro, ele é um selo de artistas nordestinos, cristãos. Então é uma coisa bem nichada, né? Não basta ser artista brasileiro, você é artista nordestino, cristão. E cristão. E a gente busca fazer boa arte, né? Uma música boa, de fato, bem feita, bem produzida, mas sem perder a brasilidade e tratando de boa teologia. Então, esses são os principais princípios que baseiam o Candeeiro. Porque, assim, hoje na música congregacional dentro da igreja, Sim. a gente vê que é um estilo muito americanizado, muito de fora. Sim. Né? Você tem o worship, né, hoje em dia. E outros ritmos que já fazem sucesso há um tempo, não é de agora. Mas eles são muito de fora, né? Enquanto você pega, por exemplo, um vídeo da galera adorando na África, com os tambores, com as danças, com as divisões de vozes que eles fazem intuitivamente, você acha aquilo lindo nos congressos de missões. Sim. Você diz, caramba, que coisa linda, velho, eles adorando do jeito deles. Mas a gente não adora com bossa nova, com samba, com pagode, com forró, com baião, que é coisa nossa. Hoje a gente tem... na verdade, o gospel em si, que a gente chama de gospel hoje aqui, né? Nasceu muito do pop rock, já daquela cultura mais americanizada de fato, né? Do blues, blues, das sim. antigas, né? Exato. E aí a gente busca trazer essa brasilidade, né? Pra igreja, pra a música cristã. O que não é algo novo. Porque se você for olhar os movimentos como Vencedores por Cristo, década de 70... já tinha gente rompendo muitos paradigmas. Naquela época, por exemplo, na década de 70, quem tocava muito era o Osés de Paula, né? Osés de Paula. Osés de Paula, grande Osés de Paula. Houve uma época da minha vida que eu só escutava ele. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Isso. Essa é uma dos clássicos. Exatamente. Né? Então, nessa época, você tinha aquele estilo de música que era um country, certo? Era um country com um gospel totalmente americano. E aí vem o Vencedores por Cristo, vem uma leva de artistas que procurar trazer brasilidade. Quando De Vento em Popa saiu, que foi um disco de 1977, do Vencedores por Cristo, eles trouxeram bossa nova e samba. Foi totalmente criticado pela galera da igreja. Porque quem já viu trazer música do mundo, tipo assim, ritmos do mundo pra dentro da igreja? E eles só estavam sendo brasileiros.
Então, o que o coletivo tenta fazer é isso. Nós somos um selo, certo? Não somos uma banda. Selo, o que é um selo? Explica. Basicamente, alguns chamariam de gravadora, né? Tá. Então, movimento. Eu gosto de chamar de movimento. Então, são vários artistas, entre artistas solo, como é o meu caso. Tem Julinho de Tia Lica, tem Dri do Sol, tem Ramon, tem Antônio Noni Misael, tem vários artistas solo, como o próprio Marco Teles e João Manô. Até os nomes já são bem abrasileirados. São bem abrasileirados. Né? Julinho de Tia Lica é o meu preferido. Esse nome é muito nordestino. É fantástico mesmo. Exatamente. E é Julinho, não é Julinho. É Julinho. Julinho, com N no final, de Tia Lica. Porque a mãe / avó dele, né? A avó dele que criou ele é Tia Lica. Ah, que legal. E aí, você tem essas figuras de carreira solo, né? Artista solo. E tem as bandas também. Então, nós somos esse movimento. A gente muito inspirado no tropicalismo, por exemplo. Sim. Tropicalismo brasileiro, que tinha Gil, tinha Caetano, mas também tinha os Mutantes e tinha bandas. Então, a gente bebe muito disso, sabe? Da música brasileira, desse movimento. É uma escola de artistas, né? Basicamente. E lá vocês têm gravadora, vocês gravam, ou cada um grava o seu e junta tudo? Como é que funciona mais pra gente entender um pouquinho da dinâmica? Pronto, o que é legal é porque, assim, os artistas mais conhecidos, eles cedem um pouco do público para os menos conhecidos. E aqueles que são menos conhecidos, mas que, tipo, a galera da minha família, por exemplo, me escutava minhas músicas, mas não conhecia quem era João Manô e Marco Teles, por exemplo. Sim. Que são os mais famosos do candeeiro hoje em dia. São os dois mais famosos. Mas, tipo... então, eu cedia esse pequeno público, mesmo que pequeno, mas que agregava a eles. E eles me divulgam. Então, o coletivo, um ajuda o outro. A gente sempre anda de bando, sabe? A gente vai sempre tá no show um do outro. Sempre tem participações o show é de João Manô, beleza. Mas tem lá a gente da Calmará, que é a banda. Tem eu lá, fazendo participação. Enfim, sempre a gente tá andando de conjunto. E isso faz com que a gente se ajude no processo de ter uma maior visibilidade, expressão. E as gravações, elas são independentes. Todos os artistas do candeeiro são independentes no sentido de o candeeiro não paga a gente um salário. Sim. E nem dá o dinheiro aqui, pronto, toma isso aqui e você vai gravar um disco. Não, a gente vai atrás. Inclusive, eu tô no processo de... Fique à vontade. Já aproveita. Aproveita. É que eu tô no processo de gravar o meu próximo álbum. E eu tô com a campanha de financiamento coletivo. Vai estar aberta até dia 3 de julho. E você pode doar a partir de R$10. Vou falar pra vocês. Pode doar, viu, pessoal? Contribua, por favor. Já vai lá. A partir de R$10. R$10? A partir de R$10 você pode ajudar. Então já ajuda. Você vai deixar o link na descrição, Léo? Ela vai deixar o link lá na descrição. Mas fora do link, quem quiser ajudar no seu Instagram, como é que faz? Pode falar comigo pelo Instagram, que é @ochicoconrado. E aí você pode entrar em contato lá e pode ter uma outra forma também de ajudar. Ah, legal. Então você vai entrar agora. Vai ser um álbum que você vai gravar? Isso, agora é um álbum. Isso. A gente antes estava aqui nos bastidores, né, Léo? Apanhando, né? Porque. Uma chuva de conhecimento. Léo tem uma carinha de menina assim, mas Léo já é velhinho. Léo já. É porque eu não sei direito das gerações, mas a geração dele já tá bem. Mas a gente tava falando e nosso tempo era CD, né? Sim. Né? Todo o cantor que ia pra igreja, leva seu CD, traga o CD, o pessoal compra. Hoje eu não tenho mais nem onde tocar um CD. Né? É verdade. Então, os notebooks nem aceitam mais. Nem vem mais. Eu também acho um absurdo. Então mudou. Né? Hoje é o quê? O que é que o pessoal Hoje grava? É plataforma digital. Hoje você grava o fonograma, né? O arquivo. A gente lá tem um processozinho básico do candeeiro, que é a gente primeiro senta, mostra o projeto para os diretores, porque embora seja independente e cada um produz o seu disco, a gente tem que manter um padrão estético. Sim. Você não vai lançar um negócio que não tem nada a ver, sendo que é pelo coletivo candeeiro. Que leva o nome. O nome, exatamente. Então a gente vai, mostra, beleza, vamos produzir isso aqui. Aí a gente, depois de juntar dinheiro, né? Porque é muito caro, gente. É muito caro. É muito caro, sem condições. Por isso que eu tô com essa campanha. Aí depois disso a gente vai até um estúdio que tem... ele meio que... Não é uma parceria assim, firmada em contrato, mas como a gente é muito amigo e já produz muito tempo lá, ele barateia um pouco os custos de estúdio, que é o que é mais caro.
e a gente vai, grava, depois leva pra mixagem e lança. Mas é muito interessante essa questão da produção, porque embora seja independente, a gente, na verdade, a gente é dependente do público, né? Sim. A gente é dependente da galera apoiar a gente e Sim. tal, escutar. E é isso. Hoje qual é a diferença? Do EP pro álbum, pro... Sim. Como que é o nome do negócio? Outro, Léo? Single. Single, né? É. Single. Não, é porque assim, single é uma música só, né? Uma música só. Antigamente, na época, nos anos 60 e tal, single era até 2 músicas, na verdade. Porque era um compacto. E o compacto de 7 polegadas, ele é dos 2 lados, né? Então você colocava de um lado um e do outro lado uma música. Ainda era como single, porque era um disco pequenininho Sim. e tal. Esse negócio todo ainda, hoje tá moderno, mas é baseado nas coisas que eram antigas. Isso, esses nomes sim. Tá. Esses nomes sim. Agora, single hoje em dia só se chama de uma música. Quando lançou uma música avulsa é um single. Aí EP já é um disco, só que com poucas faixas. Até 6, 7 no máximo, ainda é um EP. É baseado em alguma coisa também. Também, porque na época dos discos de vinil, os compactos, os EPs, né? O nome era EP. Tinha um LP, que era bolacha gigante, e tinha um EP, que era um menorzinho. O LP era de 14 polegadas e o menor era de 7. Esse de 7, ele tinha determinado número de minutos que você podia gravar, né? Porque era uma coisa limitada. Você tinha... Era uma mídia física, né? Não era um arquivo digital que você dá play no computador. Então, como é uma mídia física, você tinha espaço suficiente dentro da mídia física para colocar as faixas. E aí, até tantos minutos era um EP, que era o que dava para caber dentro de um EP, dentro de um disco de 7 polegadas. Já o LP era maior, cabia mais músicas, porque era um disco maior. E aí, hoje em dia, a gente traduz isso para o LP, umas 14 músicas por aí, ou mais. Mas chama LP também, não? Chama de álbum, né? Hoje em dia, álbum. LP ficou só pra mídia física. EP a gente ainda chama hoje em dia, só que é pra discos menorzinhos, né? Assim, 6 músicas, por aí. Legal. Então vamos lá. Um álbum é um negócio já mais completo, com mais músicas. Isso. Um LP, um EP é um pouquinho menos de Menor, música. E o single é a música avulsa. Exatamente. Aí, ó. Até agora eu lancei só um EP e um single. O verbo também é cultura, viu, Léo? Você que não entende nada, Léo, Você sabe que Léo toca agora, né? E é? Você podia chamar até Léo pra fazer uma participação com você. Fazer um feat. Então, o tantã. Ele toca tantã. Ele toca tantã, mas não pode passar nenhuma mosca na frente que ele se perde. Eu fecho o olho que é pra não me desviar. Eu tenho um vídeo, inclusive, gravado, viu, Léo? Naquele dia que você estava aqui, eu tenho um vídeo gravado você tocando tantã e é de fato de olho fechado. Não é adorando, é pra não se... Aí o pessoal olha e diz, rapaz, que menino adorador, tocando tantã aqui, adorando e sentindo a presença e nada, pra ele não se desconcentrar. Eu não julgo não, porque o baterista da minha igreja, ele não consegue bater palma no ritmo. Ele... Você tá brincando. É verdade. O baterista da minha igreja, um grande amigo meu, Vitor, um abraço, Vitor, se você estiver vendo. Mas ele não consegue. Tá ele toca bateria divinamente, pô. Ele manda umas viradas muito massa. Só que na hora de bater palma, acompanha quando ele não tá tocando bateria, ele bate errado. Tá aí. Então você tá salvo, Léo. Eu me achando músico ruim. Não. Tem baterista que não sabe bater palma. É Vitor, não é? Vitor. Obrigado, Vitor, por nos representar, querido. Você é uma bênção. Então, e o que o coletivo Candeeiro ajudou a mudar na sua história com a música, assim? Sem dúvida. Assim, eu conheci o Candeeiro mais de perto em 2020, na Consciência Cristã. Era aqui no Ceará, Rio Grande do Norte? Campina Grande, Paraíba. Campina Grande, tá. E aí eu fui pra um sarau, já era fã, e eu fui pra um sarau que eles fizeram com a grande parte do coletivo Candeeiro, uma apresentação bem massa lá. Conheci eles pessoalmente. E mais tarde naquele ano eu descobri que existia os orgânicos, que eram os grupos de apoio. Era o grupo, na verdade, só tinha um na época. Era um grupo de apoiadores do Candeeiro. Pra fazer crescer organicamente. Isso. A gente lançava as coisas, vamos lançar um disco. Aí a galera ia lá e postava nos stories, fazia post no feed, mandava pros grupos que eles tinham. Isso fez a gente nunca ter que comprar seguidor, sabe? Sim. E a gente ia evoluindo porque a galera de verdade curtia. E quando eu entrei nesse grupo, eu fiz amizade com
os apoiadores do Candeeiro e também com os artistas. E aí, eu vi que tinha uma galera lá, não só dos artistas do Candeeiro, mas dos apoiadores também, que tava produzindo seus próprios discos. Que estavam começando a fazer o rolê do artista independente. Sim. Então eles mostravam lá, ó, essa música aqui que eu compus, escrevi aqui agora, tô pensando em gravar, ó aqui. Aí postava lá, eu, caramba, é muito boa. E eu vi que as minhas composições não estavam maduras como deveriam ser, sabe? Eu percebi, caramba, eu posso melhorar minhas composições. Dava pra melhorar. Dava pra melhorar. E aí eu fui aperfeiçoando. Fui aperfeiçoando a poesia das minhas músicas, o jeito de compor, incrementando estilos que eu não colocava, como a bossa nova, porque... Mas seu estilo já era dentro disso? Antes do coletivo Candeeiro, vocês já tinham mais essa pegada brasileira? Não. Não, tanto é que a minha banda favorita sempre foram os Beatles, né? E aí eu tinha muito a pegada do rock. Eu tive uma banda de rock sessentista, né? De rock da época... Naquela vibe rock clássico, na época do ensino médio. Então as minhas músicas eram todas nessa vibe pop rock, sabe? E gospel também, de congregacional mesmo, música Sim. lentinha, baladinha. E eu era muito... Eu mal conhecia a música brasileira. Aí quando eu conheci eles, eu vi que a galera falava os nomes das músicas, da música brasileira, grandes nomes, e eu me achei no dever de ir pesquisar e de conhecer. E comecei a amar a minha cultura, pô. Eu não me sentia orgulhoso de ser um nordestino, por exemplo. Não no sentido de, tipo assim, ter vergonha. Sim. Mas eu não batia no peito de dizer, caramba, eu amo a minha cultura. Sim. Não fazia isso. Eu tava com os olhos mais voltados pro exterior. E eu não tinha isso nem de ser brasileiro, nem de ser nordestino. Tipo, eu só, tanto faz, beleza, eu sou, mas não é um orgulho. Hoje em dia eu amo a minha cultura. E eu pesquisei, conheci e amei e incrementei, e, tipo, implementei isso no meu estilo. Comecei a tocar shot, baião, comecei a tocar samba, bossa nova. Isso tudo por causa do Candeeiro. E comecei a aperfeiçoar também por causa do Candeeiro. E só me movi pra gravar o meu disco porque eu entrei no grupo e vi a galera fazendo isso. E como foi que você entrou no grupo? Quem lhe convidou? Na verdade, foi... Se inscreve... Como é que faz? Léo quer participar. Léo quer tocar tantando no Candeeiro. Temos vagas abertas. Mas... Para tantanistas. Que tocam com olhos abertos. Você tem que treinar pra... Tem que aprender a tocar de olho aberto. Mas lá foi porque o Sereno, que é o vocalista da Calmará, que é uma das bandas do Candeeiro, no Instagram do Candeeiro, ele postou um story fazendo do nada. Pra mim foi do nada, né? Porque eu não sabia do rolê todo. Vou aqui tá mostrando o resultado do sorteio. Eu, que sorteio? Aí disse o sorteio que aconteceu. Aí ele falando lá, né? Então aqui a gente fez um sorteio lá no Orgânico. Se você não sabia, a gente tem um grupo de apoiadores. Aí ele botou o link no Instagram. Aí eu, massa, vou entrar. Aí cliquei lá no link que ele tinha colocado, entrei e comecei a fazer amizade com o pessoal. Inclusive, aí, depois que eu vi o pessoal produzindo, não só a galera do Candeeiro, na época quem tava pra lançar um disco era Julinho de Tia Lica, pelo Candeeiro. E tinha a galera fazendo independente, né? Os apoiadores lá fazendo seus corres. E aí eu comecei a mostrar minhas músicas lá também. E aí eu conheci Felipe da Guia, que é também diretor, assim como Marco Teles, do Candeeiro. E é uma mente absurda, assim. Eu me inspiro muito nele pra compor. Quando eu tô compondo, eu penso assim, caramba, esse verso aqui tá massa. Mas como é que Felipe da Guia escreveria ele? Tipo, ele é uma mente uma inspiração, brilhante. E ele é produtor. E eu perguntei a ele, aí da Guia, eu já tinha feito amizade com ele, com outras pessoas. Eu perguntei a ele, você produz alguma coisa por fora do Candeeiro? Tipo, que a gente poderia acertar um valor, você produzir um disco meu. Eu não tô com... E não era a intenção minha entrar no Candeeiro. Não era uma Não era um golpe, não era. Atenção, pessoal do Candeeiro. Revelação exclusiva. Chico Conrado não deu golpe pra entrar no Candeeiro. Embora tenha aparecido, não foi isso. Eu realmente queria só lançar um e eu não tinha noção de produzir. De como seria produzir de fato em estúdio, como eles faziam. E aí a gente acerta um valor, ele disse, não, beleza, bora. Aí ele foi e começou a produzir meu disco, meu EP, no caso, que foi o Olha Lá. E aí, quando terminou as gravações, tava tudo um material bruto, né? Pronto, antes de lançar, ele mandou pra Marco Teles, que era o diretor. Sim. E disse, que eu tava pensando em chamar Conrado pra entrar no Candeeiro.
Aí ele mostrou e depois de uns dias, eles me chamaram. Eu recebi o convite. Aí fiquei Legal. muito feliz, obviamente, que eu já era fã, né? Que legal. E hoje o que é que você tem produzido já de música? Tenho esse EP, olha lá, que tem 5 faixas. A abertura dele é um poema, né? E tem 4 faixas músicas mesmo. Musicais. Tem um single chamado Arquê, que foi meu último lançamento. Estão nas plataformas digitais. Sim, em todas. Certo. YouTube, Spotify, Deezer. E agora eu tô em pré-produção do meu novo disco, né? Que vai ser um álbum dessa vez. Que são 8 faixas. São músicas autorais? Todas autorais. Ah, que legal, rapaz. Então eu queria que você cantasse um pouquinho pra gente aí. Oxi. Você vai dar spoiler? Você vai cantar o que já tá gravado? Fica à vontade. Mas canta uns louvores aí. Pessoal, enquanto ele se prepara aqui com o violão, né? Nós estamos ao vivo. Então, nós estamos aqui com o Chico Conrado. Ele é um músico tabuleirense, né? Tenho que trazer, nasceu na Bahia, mas só tem a certidão da Bahia. Ele é tabuleirense, né? E ele faz parte do coletivo Candeeiro, já tem alguns trabalhos gravados, tá em pré-produção e ele vai cantar aqui um pouquinho pra gente, vai levar um louvor aí pra dentro da tua casa. Agora... Léo vai pegar o tantã, não vai estragar a música do rapaz. Apresentar em mim, né? Não entendi. Quando foram, no caso, foram apresentar você foi fazer o show. Foi meu primeiro show solo em Parnamirim, né? Que foi eu e Rian. Foi, Léo tava lá, no meu primeiro show. E foi, tem história pra contar, viu, depois disso aí. Aí lá, você pode falar o seu nome, o motivo de Chico. Sim. Depois, eu achei interessante o que o Marco Teles falou lá. Sim, eu falo. É engraçado também a história. Léo tá querendo apresentar o podcast, pessoal. Vou trazer coração pra você. Mandacaru, Deus me ajude a ser forte como tu. Mandacaru, Deus me ajude a aguentar. Mandacaru, Deus me ajude a ser forte como tu. Mandacaru, Deus me ajude a aguentar. O vento, o tempo, a chuva, a seca, o norte, a morte, a abundância ou falta de sorte. O tempo, o vento, a chuva, a seca, o norte, a morte, a abundância ou falta de sorte. Quando eu te vi na beira da estrada, mais alto que o resto do marrom sem vida, olhando pro caminho de terra batida, pertinho da casa de seu José. Logo pensei em tudo que tu já viu, arco-íris depois que a chuva caiu, a morte do gado e o choro na lama, a terra rachada e um povo que clama. Mandacaru, Deus me ajude a ser forte como tu. Mandacaru, Deus me ajude a aguentar. Mandacaru, Deus me ajude a ser forte como tu. Mandacaru, Deus me ajude a aguentar. O vento tem a seca no horizonte que só perde para a fome e sede da alma do homem. Tu forte, bravo feito super-homem, não é uma cria de homem, tua força vem de lá. E a vida com quintura, com sereno, debaixo desse infinito cheinho de carcará. Não risca sua imagem, seu destino, que é meu norte, vai guiando e não é sorte, eu nasci em Caruaru. Maracatu, Deus me ajude a ser forte como tu. Mandacaru, Deus me ajude a aguentar. Maracatu, Deus me ajude a ser forte como tu. Mandacaru, Deus me ajude a aguentar. Rapaz, tem que dizer que Léo é o maior fã, viu? Tá ali com o celularzinho ligado, um sorriso de ponta a ponta. Rapaz, tem que ter uma câmera pra produção aqui. Léo, eu quero uma câmera pra produção. Que é só pra gente filmar esses seus... As reações, né? As reações
do Olha aqui que eu faço assim, ó. Tem que mexer aqui, ó. Então hora que treme. Maravilhoso. Todas as músicas são bem nessa pegada brasileirística. Sim, o meu primeiro disco, o Vai Lá, ele meio que transita entre vários estilos, né? Então, a primeira música tem um poema, que é a abertura, a introdução. Sim. A primeira música é um rock, a segunda é um samba, a terceira é um brega, que tem um rock no meio, e a Brega última... com rock no meio é ótimo. E a última é essa aqui, que é um maracatu com rock, né? Que é meio um negócio meio, uma pegada meio Lenine, meio Nação Zumbi também, Chico Sainz. E é isso. Eu tenho que confessar que eu sou bem limitado nessa parte. Um brega com rock no meio. Não... muito Pode ok. crer. Vamos mais uma pra ele. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é um sambinha. Eu fiz com um amigo meu. Diga aí, o bicho é do Acre, foi morar em João Pessoa. Aí eu tava... É engraçado porque eu tava... eu quis compor uma música pra gente cantar. Na verdade, eu tava querendo assim, eu vou compor um samba. Eu pensei, vou escrever um samba. Aí comecei a tocar. Só que a letra não vinha de jeito nenhum. E geralmente quando eu componho, enquanto eu toco, eu vou pensando na métrica. O que é que encaixa aqui? Aí eu vou tentando as frases. Sim. E uma hora sai. Mas nesse dia não tava saindo nada. Aí eu falei com esse meu amigo e ele mandou o refrão. O refrão dessa música. E aí, que o nome dela é Samba é Maratsá. E quando ele mandou o refrão, eu disse, agora eu sei sobre o que é que eu devo escrever. Agora eu sei sobre o que vai ser a música. E ela fala justamente sobre essa questão da pessoa que tá cansada da vida aqui na Terra. E é um lembrete de que, além daqui, vai ter uma vida onde a festa não acaba e é sempre com Cristo, sem dor nem nada. Vamos lá. Olhe no espelho esse olho vermelho, de tanto chorar, de ver a jornada pesar. Enxugue o pranto, vá pra todo canto, mostre o seu canto alto tanto quanto a garganta aguentar. Volte pro compasso, no cabelo aquele laço, dance por aí e lembre a vida além daqui. E cantando vá pro mar, sinta o vento e o sol, deixe que esse seu sorriso seja um farol. Oh, canta menina, há muito que se alegrar, celebra a vida que nunca vai acabar. Vem dançar menina, é festa, é riso, é samba, é paz que não finda, tristeza deixa pra lá. Oh, canta menina, há muito que se alegrar, celebra a vida que nunca vai acabar. Vem dançar menina, é festa, é riso, é samba, é paz que não finda, tristeza deixa pra lá. Barabaia baratundeira, barabara baratundeira, decundecundere, barundiraraia. Barabaia baratundeira, barabaia baratundeira, decundecundere. Muito isso. bom, muito bom. Agora, Léo quer saber, né? Ele já sabe, tá só fingindo que não sabe, mas ele quer saber porque seu nome não é Chico. Deixa eu passar por aqui. Fique à vontade. Tudo ao vivo, viu, pessoal? É verdade, viu? Quem sabe faz ao vivo. Aí, Léo tá tenso ali. Seu nome não é Chico. Não. É não... E nem Francisco. E nem Francisco. Não são os dois filhos de Francisco. Não. E me conta aí essa história. O Léo disse que até agora tá impactado. É engraçado, porque eu já tinha lançado uma música antes do Candeeiro, que tinha sido um single como Vitor Conrado. Meu nome é Vitor. Marcos Vitor Chaves Conrado. Marcos Vitor Chaves Conrado, vulgo Chico. Vulgo Chico, exatamente. Aqui em Tabuleiro ainda tem gente que me chama de Marcos, porque me conheceu na escola. Conheci desde criancinha. É verdade. Léo me conheceu como Marcos ainda. Aí no ensino médio, e na igreja, me chamavam de Vitor.
Aí quando eu saí, fui pra Paraíba, começaram a me chamar de Conrado. E Chico depois de Candeeiro. É engraçado, viu? Mas é por quê? Eu já tinha lançado, inclusive já tinha feito outros trabalhos artísticos como Vitor Conrado. Mas quando eu fui lançar o disco, pelo Candeeiro, os diretores, o Marco Teles e o Felipe da Guia, eles disseram, olha, Conrado é um nome massa, mas o Vitor eu acho que tá roubando um pouco da força do Conrado. A gente podia colocar uma coisa mais brasileira. Sei lá, um Zé ou um Chico. Sei lá, alguma coisa que fosse mais brasileira, sabe? Mais a cara do Candeeiro. Aí eu disse, macho, não faça isso não. Não faça isso não, macho. Eu não vou me acostumar com isso não, pô. Chico, velho. Aí eles disseram, não, ó, porque, ó, presta atenção. É um negócio mais brasileiro. A gente já tem o Chico Buarque, já tem o Chico César, já tem o Chico Science na cultura brasileira. Mas no Candeeiro a gente não tem um Chico. Aí eu disse, homem, não vai funcionar não. Isso aí não vai funcionar não. E aí eu não curti a ideia. E aí, até por causa da minha família também, tipo, a minha família ia estranhar muito, pô. Do nada você aparece como um Chico. Um Chico. Sabe? Todo mundo me chamando aqui como Vitor. Aí, o que aconteceu? Beleza, eles deixaram quieto. Ok, então não vai ser assim. Quando saiu aí eu lancei o meu disco, primeiro 3 singles do meu disco pra divulgar, porque eu era artista novo, tinha que ter um público. Então eu lancei primeiro 3 singles, um em cada mês. E depois, no mês seguinte, no 4º mês, a gente lançou o disco completo, com as 5 faixas. Ah, legal. E o primeiro deles foi Luara, que é o Brega. E aí, eu não arrisco cantar agora, porque minha voz, eu tô gripado e tá meio ruim. E ela tem um agudão. Mas ela ia ser a primeira música a ser lançada, foi a primeira música a ser lançada. E no documento que você tem que assinar e preencher com todos os seus dados pra mandar pra distribuidora e eles lançarem nas plataformas, Felipe da Guia fez uma zoeira comigo. E essa zoeira passou. Ele colocou artista, Chico Conrado. Aí, velho... Ele colocou... Sacana. Tipo, ó, eu falei pra ele... Aí eu olhei o arquivo, ele mandou no WhatsApp no grupo jurídico do Candeeiro. Tipo assim, ó, de todos os direitos autorais, essas coisas, um grupo bem sério. Ele mandou com o Chico Conrado. Aí eu olhei tudo, preenchi com os meus dados e vi Chico Conrado lá. Eu vi. Só que eu pensei, eu vou ter que devolver esse arquivo e da Guia vai preencher as informações dele, que é produtor do disco. Então ele com certeza vai mudar. E passei pra ele. Você achou que era uma brincadeira ali. Exatamente. Ele mandou só pra brincar, mas... De fato era uma brincadeira, só que ele achou que eu ia mudar. E eu achei que ele ia mudar. Tá. Aí na hora... Aí o arquivo passou, mandaram pro Sereno, que além de vocalista da Calmará, da banda do Da Guia, ele também é o cara que faz os nossos uploads, ele é o cara do jurídico do Candeeiro. Mandou pra ele e ele só recebeu... O trabalho dele é receber o documento, que todo mundo já revisou milhões de vezes, e upar. Aí, quando ele upou como Chico Conrado, é o que ele recebeu. Era o que tava lá. Aí, beleza, eu continuei a minha vida alegre e feliz. E no dia que era pra sair a música, aí viram lá no Spotify, Chico Conrado. E eu, quê? Tipo, o quê? Como assim, pô? Briguei com o Da Guia, briguei com o Marco Teles, briguei com todo mundo. Como assim, pô? Eu achei que eu tinha dito que eu não queria, não sei o quê. E aí, beleza, a gente não tinha o que fazer. Aí Marco disse assim, não, mas se você tá incomodado mesmo, a gente muda depois. Só vai ficar estranho. Você lançou de um jeito e vai mudar o nome do nada. Aí eu disse, não, eu sei que vai ficar, mas eu quero que mude. Eu não queria esse nome artístico nem a pau. Até por uma questão de orgulho. Porque uma vez que eu tinha dito que não queria, e mesmo assim upou, eu disse, não, agora vai ficar estranho, mas eu quero que mude. Sim. Mas aí, Marco chegou em mim e disse assim, ó, faz uma experiência. Ninguém que tá no Candeeiro e tem um nome artístico, gostou do seu nome artístico de primeira. Sereno não é Sereno. E todo mundo só conhece hoje em dia ele como Sereno. Mas ele não gostou, o nome dele é Alisson. E ele no começo não se acostumou de cara, né? É um processo. Ele é bem agitado, né? Não é nem Sereno. Exatamente. A gente tem até uma piada entre nós que é Sereno é só o nome. Porque ele não é muito sereno. E aí, Marco veio falar comigo, ó. Presta atenção, você faz um período de experiência, vai tentando se acostumar. Se não se acostumar, a gente troca. Beleza. Aí eu fiz isso. Passou um tempo, não me acostumei. Aí ele me mandou um textão, dizendo assim, vários motivos pra você deixar o seu nome. Primeiro,
Aí ele falou um monte de coisa, né? Ele falou assim, ó, sua família, tá preocupado com sua família? Beleza, mas um monte de gente vai conhecer a partir de agora como Chico Conrado. Beleza, que você teve uma outra fase da sua vida artística, tá? Você lançou coisa como Vida Conrado, beleza, agora você vai lançar como Chico. E hoje em dia, quando eu digo, e ele de fato tinha razão, quando eu digo hoje que meu nome é Vitor, o pessoal estranha. Que a maioria me conheceu na veia artística, né? Como Chico. Como o Chico. E aí ele dizendo, quando você sobe no palco, você é o Chico Conrado. A sua persona artística hoje é Chico Conrado. O que você produzir como arte é Chico Conrado. Mas se você tiver na sua casa, na sua família, beleza, você é Vitor, tanto faz. E aí isso foi me ajudando a me acostumar e de boa. Hoje Você já se acostumou? Com certeza, com certeza. Hoje, Eu me hoje... acostumei, porque no começo era Marcos. Aí no meio de conversa Vitor, aí no meio de Marcos. Aí depois Chico. Vai oscilando. Mas que ótimo. Eu quero lhe agradecer. Quero lhe Chico, agradecer pela disponibilidade, né? Eu dei um trabalhinho, porque ontem eu tava com um dia cheio, né? E o Léo, manda o formulário pra ele, manda o Sem formulário. problema. Aí, como sempre, o equilíbrio. Jade, manda o formulário, ela vai falar com o Diego, já mandou o equilíbrio. É esse meu equilíbrio, minha amada esposa. Aí ela foi lá e mandou o formulário, né? Então deu um trabalhão, mas eu quero lhe agradecer muito pela disponibilidade. Eu que agradeço o convite, de verdade. Quero lhe agradecer Uma honra. por tudo. E deixa suas redes sociais aí, deixa o convite, deixa o que você quiser aí, fica à vontade. Uhum. Eu que fico honrado em ter participado aqui, muito honrado. Mas obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, né? De fato, é muito legal saber, como você tinha falado. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei... mostrei pra Léo como eu tava impressionado de que a estrutura é essa, velho. Gostei muito. Ótima estrutura. E quero deixar minhas redes sociais, @o Chico Conrado no Instagram. Sigam o Candeeiro também, @o Candeeiro. É Candeeiro do jeito que a gente fala, é CANDIERO, Candeeiro. Sem o I e sem os dois S de candeeiro, né? E é isso, sigam a gente, acompanhem, como eu já falei, contribua na minha campanha de financiamento coletivo para o lançamento do meu novo disco. Se você contribuir a partir de R$30, você ganha acesso ao Close Friends no Instagram, onde eu vou estar publicando todo o processo, desde escolha do repertório Legal. até a produção no estúdio, inclusive você pode dar sugestões nesse Close Friends de o que é que combina mais, o que é que não combina em algumas faixas. Vou estar batendo um papo e mostrando todo o processo de produção, até o lançamento. E é isso. Que legal. Então, quando lançar, as portas estão abertas. Tá? Show. Muito obrigado. Agradeço demais. Muito obrigado. Pessoal do Candeeiro também, que quiser, a porta está aberta pra gente, pra vir fazer uma participação, pra entrevistar, pra ter essa conversa legal. Quiser até trazer a galera, a gente Show. coloca todo mundo aqui. Verdade. Tá bom? Pessoal, esse foi mais um episódio de O Verbo Podcast. Nós agradecemos muito pela presença de vocês. Nós esperamos que Deus, através dos testemunhos aqui, das experiências de vidas aqui contadas, possa entrar dentro da tua casa, possa fazer uma transformação na sua vida. A gente volta na próxima quinta-feira e nós fazemos tudo isso dentro da vontade do Senhor e se assim Ele quiser. Deus abençoe, Pai seja convosco e até o próximo.